E aí, gente, bora fofocar sobre alguns momentos do C-Drama The Glory? Eu assisti aos episódios 4 e 5, então os comentários de hoje vão ser desses episódios. O drama já começa daquele jeito, com a irmã da Han-yeon soltando a ameaça. Se você não quer ser a próxima viúva, é melhor se afastar dele. Nossa, mano, pra que isso tudo? O ciúme tá gritando aí, hein? E tudo isso só porque ela viu Yoon-shi entregando um prendedor de cabelo para Han-yeon. Mal sabe ela que a Han-yeon nem queria o prendedor. Aceitou por pura e leve pressão, coisa de nada, porque ele ameaçou mandar o objeto para os investigadores. E não para por aí, descobrimos um pouco mais sobre o passado de Yoon-shi. O pai de Han-yeon tem uma conversa sincera com ela e conta tudo. Na verdade, coisa que já sabíamos é que ela era prometida ao Yoon-shi. Só que como o xamã fez aquela patifaria toda, acabou que ela não pôde se casar. Então, o Yoon-shi se casou com a irmã dela e tiveram uma filha. Sim, é aquela menina que encontrou a Han-yeon caída quando ela chegou na capital. Para completar o choque, o pai de Han-yeon revela que desde que sua irmã morreu, Yoon-shi nunca mais se casou. E ainda tem mais, ela descobre que a irmã dela morreu envenenada. E antes desse rolê do pai acontecer, a tal da conversa, Han-yeon, toda estrategista, tenta acabar com Yoon-shi. Primeiro, trama um assassinato com a ajudante, mas a ajudante não consegue matar Yoon-shi. Então, ela tem a brilhante ideia de tacar fogo no quarto do boy. Mas depois que a Han-yeon descobre toda a história, bate um arrependimento e ela corre para salvá-lo. Só que quando ela chega lá, Yoon-shi já saiu ileso do incêndio com a filha nos braços. Agora vem o golpe de mestre do boy. Ele pede abrigo na casa do ex-sogrão, já que a casa dele foi incendiada. Coincidência ou estratégia para ficar mais perto de Han-yeon? E ele não para por aí, ainda pede para Han-yeon cuidar de sua filha, porque ele está sempre muito ocupado. Han-yeon fica surpresa e pergunta por que eu? E Yoon-shi responde, porque você é gentil, virtuosa e obediente. Se não for você, quem mais será? Han-yeon tá cotada, hein, gata? E assim, Han-yeon aceita a missão e cuida da menina como se fosse da família. Mas claro, a paz dura pouco. A vaca da irmã da Han-yeon aparece e começa a fazer escândalos para arrancar a menina dos braços dela. A menina, coitada, não quer ir de jeito nenhum. E para completar, a vaca pisa na pipa da criança, bem no maior estilo vilã. Mas a Han-yeon não deixa barato. Com uma maestria que a gente ama, ela coloca a irmã no lugar e protege a menina como uma verdadeira leoa. Isso mostra que ela tá fazendo bem mais do que fez em Fangs of Fortune. E esse crescimento é interessante de ver. Quando Yoon-shi volta para buscar a filha, a Han-yeon interroga ele perguntando sobre a irmã. E ele diz que a irmã dela morreu envenenada meio que sem querer, porque era para ele tomar e acabou que a irmã dela acabou bebendo no lugar dele. Quando Yoon-shi pega a filha e vai para o seu quarto, a irmã de Han-yeon aproveita para alfinetar. Por que você não deixou sua filha comigo, mas deixou com a Han-yeon? E aí, tá gostando do vídeo? Deixa seu like, pois isso me ajuda demais, viu? Brigadinho, voltando. E a resposta do Yoon-shi é um verdadeiro exposed. Porque você não é muito paciente. Nossa, essa doeu, hein? Amei a sinceridade, boy. Tem uma cena em que os protagonistas conversam. O Yoon-shi revela que descobriu várias histórias sobre a Han-yeon quando esteve na cidade onde ela morava com os tios. Ele chega à conclusão de que ela matou os responsáveis pelo sofrimento dela. Han-yeon, claro, nega tudo, dizendo que são apenas rumores, mas Yoon-shi, com aquele olhar penetrante, segura o braço dela e pergunta: se você nega e não sabe de nada, então me diga de onde vêm essas cicatrizes. A confusão só cresce. A irmã que estava assistindo a cena fica furiosa com a troca de farpas entre ele e Han-yeon e sai revoltada. Han-yeon, já sem paciência, dá um sermão em Yoon-shi. Você sabe que aquela garota gosta de você e mesmo assim está tramando tudo isso. O que você realmente quer? Se quer me capturar, envie todas as suas suspeitas para a revisão judicial, mas pare com essas brincadeiras. Yoon-shi diz a Han-yeon que só queria dizer que suas mentiras são frágeis e que qualquer um poderia verificar e acabar empurrando ela para um beco sem saída. E o boy habla mais dizendo: um verdadeiro enganador não depende de mentiras. Ah, e para quem tinha dúvidas, confirmamos que foi ele mesmo quem escreveu o bilhete para Han-yeon na vela.
Agora segura essa. A irmã da Hanian manda uma serviçal até a clínica buscar um travesseiro de um paciente com varíola e colocá-lo no quarto de Hanian. A ideia é fazer com que ela contraia a doença. Por sorte, a ajudante de Hanian percebe a movimentação e avisa para ela. Mas Hanian não entra em pânico, pelo contrário, ela resolve contra-atacar com inteligência e traça um plano genial. Inspirada pelas palavras de um Shi, ela pede para a ajudante trazer crostas das feridas de pacientes que tiveram varíola. Segundo Hanian, ao triturar as crostas e inalar o pó, a pessoa pega uma versão leve da doença e desenvolve imunidade. Pausa para um aviso: não tentem isso em casa, hein? Embora isso seja um método rudimentar de vacinação histórica, é extremamente perigoso. Melhor deixar essas estratégias para os dramas chineses mesmo. E aí a trama dá outra virada. Hanian usa o casaco de pele de raposa da avó como peça-chave de seu plano. Ela joga o pó da varíola nele e acaba ficando doente. E a casa inteira entra em pânico. Tipo, como assim? Ela mal sai de casa e ainda assim pegou a doença? Aí vem o médico e solta a verdade para o pai e a avó de Hanian. Ele explica tudo sobre o travesseiro contaminado e as crostas, deixando claro que ela foi vítima de um plano maligno. O pai de Hanian dá um sermão na irmã, mas na real, ela nem teve culpa na história das crostas, né? Hanian, esperta que só, se faz de vítima e vira o jogo a seu favor. Ela diz que sabia do plano e pegou o casaco para proteger a avó de contrair varíola. Com isso, reforça ainda mais sua narrativa de heroína e ganha pontos com a família. Gente, sério, essa Hanian é terrível. Alguém segura essa danada, pelo amor de Deus. Com a infecção leve de varíola, Hanian não pode mais morar perto da irmã, até porque as duas vivem em conflito. Ninguém sabe o que fazer com ela, até que a mãe aparece e decide que a filha vai morar no pátio dela. A mulher, que até então estava sumida, entrega um remédio e umas riquezas para Hanian e manda ela sumir e viver sua vida longe dali. Mas Hanian, teimosa que só, insiste em ficar. E aí vem o golpe final da mãe. Ela coloca uma tornozeleira com um sininho nela, como se fosse um animal de estimação e solta. Vamos ver quanto tempo você aguenta ficar aqui. Gente, sério, se essa mulher estiver tentando proteger Hanian de algo, espero que seja de um perigo bem grande, porque se for por um motivo bobo, eu vou surtar mais pra frente. Então, o vídeo vai ficando por aqui. O que vocês acharam desses episódios? Deixa nos comentários. Eu tô amando cada detalhe do drama, viu? Eu gosto de ser dramas que tenham tretas assim. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!